Está todo mundo em Judas aí? Amém. Vamos ler. Antes de ler, diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria, sejam plenos em meu entendimento, em meu espírito, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Abra o nosso coração para que possamos sentir a plenitude da tua revelação desta carta de Judas. A primeira coisa que você precisa entender quando você vai ler Judas é saber quem é esse Judas que nos escreve. A primeira coisa é identificar quem é o Judas que nos fala, porque na Bíblia nós temos alguns Judas. Eu quero dizer que esse não é Judas Iscariotes. Lembrando que Iscariotes não é sobrenome do Judas, aquele que se perdeu. Como Batista não é sobrenome de João. Como Cristo não é sobrenome de Jesus. Nós chamamos Jesus Cristo, mas é Jesus o Cristo, ou ungido. Nós chamamos e lemos João Batista, mas na verdade é João o Batista, ou seja, João o imersor, aquele que batiza. E Judas Iscariotes não é o sobrenome dele, é porque vem da terminologia hebraica Ish-Kiriot. Ish é homem, Kiriot é uma região, uma cidade. Então Judas, o homem que vem de Kiriot. Por isso ele é chamado Judas Iscariotes, Judas, o homem que vem de Kiriot. Mas esse Judas pelo qual nós estamos mergulhando na palavra agora não é o homem que veio de Kiriot. Esse Judas que nos escreve, que nós lemos nesse exato momento, é de fato irmão de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece estranho, mas nós crescemos e entendemos na fé no decorrer dos anos que Maria era virgem, por isso nós a chamamos de Virgem Maria. Mas ela teve Jesus e concebeu Jesus. Mas nesse momento ela era virgem. Mas depois que ela teve Jesus, Maria juntamente com José tiveram outros filhos. Jesus não foi o único filho de Maria. Eu vou repetir. Jesus, o Cristo, nosso Senhor e Salvador, não foi o único filho do que nós chamamos Virgem Maria. Pastor, isso é possível ver nas Escrituras? Sim, claro. Caso contrário, eu não estaria falando. Mas eu preciso que você entenda que esse Judas que está escrevendo é um dos irmãos de sangue de Jesus. Vamos entender alguns dos irmãos. Está dizendo Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago. Esse Judas, ele está dizendo, ele é irmão de quem? Tiago. Esse Tiago que também é um dos irmãos de Jesus. Vamos ler algumas passagens para entendermos.
Abre em Mateus capítulo 15. Perdão, Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, 55. Vamos ler 54 em diante. E chegando à sua pátria, quem está aí? Quem está aí? Amém. Aqui diz: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Olha o 55. Não é este o carpinteiro, filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Os seus irmãos não são Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Então Jesus voltou para a sua pátria. E ao retornar, ele começa a pregar maravilhas, fazer maravilhas, operar milagres, e pregar com uma sabedoria que eles ficavam impactados com tanta sabedoria, mas eles ficavam perplexos, perguntando: mas ele não é o filho do carpinteiro? Sabe como que ele não é o filho da dona Maria? Não é o filho do seu Zé? Como que ele está sabendo essa sabedoria aí? Que é isso? Quem que ensinou isso aí a ele? Nós vimos ele crescendo. Os irmãos dele não estão todos aqui. Está aqui Tiago, José, Simão está aqui, Judas ali, tudo. As irmãs dele estão todas aqui, as irmãs. O que significa? A Bíblia já está nos dando afirmações de que Cristo, Jesus, teve irmãos e irmãs segundo a carne. Claro que ele foi o primeiro de Maria, só que depois vieram outros, irmãos e irmãs. Quando, por exemplo, você vê em João capítulo 2, nas bodas de Caná, quando Jesus opera o primeiro milagre, ele está em um casamento, em uma festa de casamento. Só que quando acaba o vinho, Maria, mãe de Jesus, chega em seu filho e diz assim: Jesus, acabou o vinho, não tem mais vinho. Aí fala: mulher, que tem não chegou a minha hora. Aí ela sai e fala assim, e fala para os serventes, falou assim para os serventes: fazei tudo que ele vos disser. Então Maria fala para todos os serventes, para todos os que estavam servindo, os garçons: é para vocês fazerem tudo que ele mandar. Então Maria deu uma ordem direta. Só tem um problema nisso, irmãos. Ela é mulher. E no Oriente Médio, neste tempo, no primeiro século, mulher não tinha muita voz não, irmão. Dar uma ordem direta a um homem, isso era um ultraje, isso era um absurdo. A menos que Maria fosse parente de quem estava casando. Então ela poderia ter voz ativa naquele casamento. Porque, irmãos, eu não estou no teu casamento. Irmão, eu não vou no teu casamento. Você imagina, eu estou no casamento de vocês. Aí, eu estou lá no casamento do Joaquim e da Camila. Aí estão casando. Aí acabou o Guaraná. Eu gosto de Guaraná. E acabou o Guaraná. Aí eu chego no pessoal que está servindo, na cerimonialista. Eu falo assim: escuta, acabou o Guaraná. Mas tem Pepsi, eu não quero Pepsi, eu quero Guaraná, acabou o Guaraná. E aí, como é que faz? Não tem. Aí eu chego nos outros e falo o seguinte, eu chego em outros serventes e falo assim: aí galera, o negócio é o seguinte, é para vocês ir comprarem Guaraná. Moço, eu não tenho nada a ver com quem está casando. Imagina. Como assim? Com que autoridade ele fala isso? Vai comprar Guaraná? O que explica que quem estava casando era um parente muito próximo de Jesus. Eu ouso dizer, com bases históricas muito fortes, que quem estava casando era uma das irmãs de Jesus. Por isso que Maria
falou o que falou, fez o que fez. Acabou o vinho. Acabou. Bom, ou toda, se acaba a coxinha, acaba o quitute, acaba o negócio lá, em alguma festa, você sai reclamando aí pro dono da casa. Vocês fazem isso? Maria também não ia fazer, né, irmão? Ela também tem educação. Imagina, estava no aniversário lá da Lu. Aí imagina se acabasse aquele caldo de feijão maravilhoso. Eu chegasse lá na Patrícia e falasse: Patrícia, o negócio acabou o caldo de feijão. Eu quero uma caldo de feijão. Mas acabou, pastor. Não, eu quero caldo de feijão. Não quero saber. Quer dizer, bom, é um absurdo. Os irmãos estão entendendo? Agora, vai para Gálatas. Gálatas 1. Quem está aí? Gálatas 1, verso 15 em diante. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Olha só, e não vi a outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago é quem? Irmão do Senhor. Ele é irmão do Senhor. Vamos entender aqui. Eu quero que os irmãos entendam bem essa questão. É para Tiago. Tiago. Olha o que ele vai dizer. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ou seja, ele está dizendo shalom. Ele está dizendo que ele é o que do Senhor Jesus? Servo. Amém ou amém? Servo. Mas nós já identificamos que ele é um dos irmãos de Jesus. E olha como Judas vai falar. Vai para Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de... Se ele é irmão de Tiago, automaticamente ele é irmão de quem? Mas perceba que nenhum dos irmãos diz assim: eu sou irmão, eu sou servo e irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até mesmo que sejam irmãos, eles não ousaram dizer nas suas cartas que eram irmãos de sangue. Até para não levantar nenhuma outra questão de divindade. Porque alguns poderiam até olhar para esses apóstolos e falar assim: ah, mas ele tem sangue divino, ele também pode salvar. Não. Eles nem ousavam dizer que era irmão de Jesus. Mas eles diziam: eu sou servo. Mas Judas disse: eu sou servo do Senhor Jesus, mas eu sou irmão do Tiago, que consequentemente eu sou irmão de Jesus. Mas esse Judas não é contado nos 12, amém? Ele não é contado nos 12. Depois o Tiago sim, Tiago é um dos 12, e esse Judas não. Porque Tiago, depois em Atos capítulo 15, você vai ver que ele faz parte depois da igreja em Jerusalém. Ele faz parte do presbitério, ele era um dos responsáveis pela igreja
em Jerusalém, juntamente com Pedro. Mas esse Judas aqui era apenas um irmão, mas que vai nos escrever coisas tremendas. Uma outra coisa que você precisa detectar e entender antes de estudar essa carta é o próprio nome, Judas. Primeiro você identifica quem é esse Judas. Identificamos, ele é um dos irmãos do nosso Senhor Jesus. E além do mais, o nome dele é Judas. Diga Judas. Que vem do hebraico Yehudá. Diga Yehudá. Yehudá também se traduz Judá. Então Judas e Judá em hebraico é a mesma coisa. Judas e Judá em hebraico é a mesma coisa. Vem de Yehudá. Diga Yehudá. Você vai sair daqui hoje falando hebraico, irmãos. Yehudá. Yehudá, que é Judas ou Judá, significa louvor. Diga louvor. Então esse que nos escreve essa carta tem por nome louvor. E Iscariotes, aquele que veio de Quirió, também tinha por nome louvor. Agora você imagina uma pessoa que carregava um nome tão tremendo. No caso dos Iscariotes, alguém que carregou um nome tão tremendo, louvor. Ele decidiu andar por caminhos tortuosos. Ele decidiu andar por caminhos torpes. Ele decidiu se apartar do chamamento. Então não adianta falar assim: fulano vai dar certo na vida porque ele é filho de fulano, filho de Beltrano, ele tem tanto assim, ele é isso, é isso. Ei, se você decidir andar por caminhos tortuosos, você vai se perder. Agora esse Judas, que tem por nome louvor, precisa nos ensinar muitas coisas. Louvor. Por que é que um homem chamado louvor vai nos escrever sobre o momento mais deplorável da igreja? Talvez porque o que falta para a nossa geração é o verdadeiro louvor. Talvez porque para nos tirar dessa degradação espiritual, desse chafurdar do pecado que está a humanidade, pode ser que o verdadeiro louvor é o que pode nos resgatar de tudo isso. É o que pode salvar a humanidade de tudo isso. Louvor. E ele vai dizer: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Entenda que Judas, ele não vai começar a carta. Primeiro, ele está direcionando a carta, ele está direcionando a todos os santificados e os que são chamados e conservados por Jesus Cristo. Lembra que nós demos o exemplo aqui de ser guardado na SEB? Judas está escrevendo para todo aquele que já tem Jesus. Ele está escrevendo para todo cristão, não está falando para ímpio. Judas não está escrevendo essa carta para ímpio, está escrevendo para cristão, para todos os judeus e não judeus que aceitaram a Cristo, a Jesus como o Messias. Mas ele vai saudar a igreja dessa maneira: misericórdia e paz e amor sejam multiplicados. Diferente do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, que saudam a igreja com graça, que a graça e a paz sejam convosco, que a graça e o amor sejam multiplicados. Judas, ele inicia dizendo misericórdia. E talvez ele só inicie a carta dessa maneira, misericórdia, porque o que ele vai falar justamente, vai tratar justamente desse momento deplorável da igreja, da apostasia em relação à fé. E misericórdia, irmãos, você precisa entender isso. A misericórdia, ela alcança muito mais além do que a graça, porque misericórdia vem de miséria e cordinha, coração. Então Deus, quando tem misericórdia para nós,
Ele olha com olhos de misericórdia, é porque Deus está sentindo as nossas misérias no coração dele. Por isso ele age, nos dando o favor e a graça dele. Nós só estamos debaixo do favor de Deus hoje, porque Deus primeiro olhou para a nossa condição deplorável, primeiro Deus olhou para a nossa condição caída, e Ele sentiu essas misérias no coração dele. Então, se de fato queremos mudar algo na nossa vida e na vida de outros, se de fato queremos mudar algo nessa cidade, precisamos começar a olhar com olhos de misericórdia para quem está aí fora. Precisamos de fato sentir as misérias alheias. Precisamos de fato manifestar esse amor de dentro do nosso coração, algo genuíno. E quando nós sentimos, então algo pode acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicadas. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicadas. Lembrando que quem está escrevendo é Judas. Em hebraico se diz Yehudá. Diga Yehudá. Que significa, antes de tudo isso, irmãos, Deus está nos falando de louvor. Creia. Porque só houve apostasia da igreja aqui. Só houve o afastamento do chamamento de Deus aqui, porque eles deixaram de louvar. Porque o louvor é o autoconhecimento que eu tenho de Deus. Quanto mais eu o conheço, mais eu o louvo. E eles se apostataram da fé, porque deixaram de seguir no relacionamento com Deus. Deixa eu falar, talvez você não fala, mas louvor, você está achando que louvor é só cantar, não é só isso. A música faz parte do louvor, mas não é só isso. O nome não é Yehudá em hebraico, sim ou não? Sim. Esse Yehudá tem a raiz da palavra Yadá. Diga Yadá. Que significa conhecer. Agora deixa eu te dizer. A Bíblia diz assim, Gênesis: e Adão conheceu a Eva, e Eva concebeu e deu à luz um filho. Abraão conheceu a Sara, e ela concebeu e deu à luz um filho. Esse conhecer fala de uma relação sexual. Yadá. Quem está aí? E Judas é Yehudá, o que significa que esse louvor só pode ser genuíno se vier carregado de intimidade. Então, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais longe dessa apostasia eu vou permanecer, mais distante da apostasia. Enquanto muitos têm se apostatado da fé, aqueles que têm o verdadeiro louvor, aqueles que têm conhecido de fato a Deus, aqueles que estão tendo intimidade com Deus, têm se aproximado dele, têm conhecido, têm louvado. E não há, irmãos, um Deus, a dizer o nosso, claro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, ele não resiste ao verdadeiro louvor, que a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Mas quando eu louvo, a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores do seu povo. E quando Deus habita em meus louvores do seu povo, Ele quebra todo o jugo de nossas vidas mediante a unção. A unção que Ele carrega nele, ao manifestar a presença dEle diante do nosso louvor, quebra o jugo de nossas vidas. Quebra a frieza espiritual, quebra essa apostasia, quebra tudo que nos impede de nos conectarmos mais com Deus. Então está tudo ligado a como você louva. Mas como eu vou louvar se eu não conheço? Por isso você precisa mergulhar nas Escrituras Sagradas. Por isso você precisa perscrutar as Escrituras Sagradas. Vou parar por aqui. Porque o versículo 3 fala sobre a salvação comum. E eu precisaria de tempo para explicar a salvação comum. Mas a gente fala no próximo domingo. Mas ele está dizendo misericórdia, paz e amor sejam multiplicados.
que a misericórdia de Deus, que a paz de Deus e que o amor de Deus sejam multiplicados na nossa vida a partir de agora. Amém. Amém? Amém.